Então, pessoal, eu vou explicar como eu fiz o back-end do projeto To-Do List do meu GitHub. Basicamente, eu dividi o projeto do back-end do To-Do List em três responsabilidades. Responsabilidades com a conexão do banco de dados, um arquivo só para conexão, uma responsabilidade só para manipulação do banco de dados, que foi usado design part repository, arquivo só para essa manipulação, e um arquivo para rotas, beleza? Só para manipulação de rotas. Eu também fiz um arquivo com as instruções de criação de tabelas e mais com alguns inserts só para jogar no banco de dados lá e ter a estrutura tudo certinho. Certo? Então vamos começar aqui do início. Primeira coisa que nós temos que fazer é a conexão, né? Então a biblioteca de conexão que eu estou usando é o MySQL2, que ele dá suporte a Promise, que eu uso bastante Promise nesse projeto. E aqui basicamente eu tenho aqui sublinhado aqui, selecionado, são os dados que eu preciso para fazer a conexão. Aí com a conexão nesse arquivo eu consigo o que? Manipular o banco de dados. Então eu uso o Design Part Repository, que é um design part que eu uso em todas as linguagens que eu trabalho, que ajuda bastante nessa divisão de responsabilidades. E aqui não tem todos os métodos, certo? Porque eu ainda não terminei o projeto, está em desenvolvimento, tem mais uma semaninha aí para terminar. Mas aqui já tem bastante coisinhas. Tem aqui criação de usuário, tem uma para procurar aqui um usuário, find user, né? E o que a importância aqui que eu quero que vocês vejam é o try catch aqui, né? Que é o tratamento de erro. Se não tiver o try catch, o back-end cai. Então, quando der um problema, ele cai aqui no catch, ele retorna um JSON. Se não tiver esse tratamento de erro, eu estou usando aqui o Express, né? O Express cai, aí você tem que ir lá na mão e restartar, beleza? Desse jeito aqui que eu fiz, vai ser reportado o erro, mas a API não vai cair. Tem alguns try-catch ainda que falta colocar, mas é porque está em desenvolvimento, mas eu vou colocar. Ainda tem outras funçãozinhas aqui para fazer também, outros métodos. E temos também aqui o arquivo de API, que é o que contém a responsabilidade de rotas. Bom, como eu já disse, eu estou usando aqui para fazer as rotas o Express, e aqui eu estou usando também o Express Form Data. Essa biblioteca aqui, ela me ajuda a fazer o Express interpretar o Form Data. Aqui esses que está comentado aqui foi uns testes que eu fiz, só que eu acabei optando pelo o Chorus aqui, né, para tratar alguns problemas que estava dando no React. Então basicamente esses usos aqui é o que eu faço para tratar os problemas. Aqui é para o React liberar acesso ao fetch, né, que se você não usa o core, quando você dá o fetch lá no front-end, dá um problema aqui de acesso negado. Essa biblioteca core resolve esse problema. Aqui esse use form data é da biblioteca que eu expliquei lá em cima, que está importada, que senão o React, o Express dá problema caso você use o form data no body do fetch. E aqui é o do Express, né? Porque o Express nativamente ele não interpreta o JSON. Você tem que deixar explícito, tem que colocar, deixar no código aqui que você quer que ele interprete JSON, beleza? E aqui você também tem que deixar explícito para o Express que ele quer que você interprete o método post, né? Senão dá problema também. Então aqui basicamente é solucionar os erros do console quando eu uso o fetch lá. Então aqui resolve todos esses problemas, e daqui para baixo são as rotas, né, que o fetch vai bater para coletar as informações. Não tem todas, que como já disse está em desenvolvimento. Aqui a rota para criar o usuário, né, ele vai clicar lá no entrar, né, para logar, ele vai decidir se
decidir não, ele vai ver se ele já tem o usuário, se ele já tiver ele faz o login, senão ele clica no botão para se cadastrar. Aí quando ele se cadastra, bate aqui na rota e a rota coleta as informações e leva lá para o repositório, e o repositório tem a responsabilidade de fazer o insert. Então a responsabilidade não está nesse arquivo, está no repositório, conforme eu expliquei lá atrás. E aqui o login é praticamente igual ao CreateWorks, com a diferença que o CreateWorks é um insert, o login é um select, que o usuário vai fazer o login, vai preencher os formulários, vai bater, o FET vai bater aqui nesse endpoint API do login, ele vai coletar as informações e o repositório vai levar lá para o banco de dados. Se tiver um usuário com o mesmo com o password que ele digitou, porque o usuário é único, então não pode ter os dois usuários iguais, que eu estruturei o banco de dados assim, conforme a gente pode ver aqui na tabela user, ó. O user é único, então só tem um usuário, cada usuário pode ter um nomezinho só, que vai ser diferente de todos. Aí ele vai ver aqui se bateu com o password, se tiver o usuário com o mesmo password, ele vai retornar alguma coisa do banco de dados, um usuário do banco de dados. Aí ele vai logar lá. Se o usuário que ele mandou não existir, ou o usuário existir, mas o password estiver errado, o repositório vai retornar, não vai retornar nada para ele e ele não vai conseguir logar. Beleza? Então, basicamente, era essa a API, o back-end, e acabou que eu tinha para falar. Então, no próximo vídeo aí eu primeiro tenho que terminar a aplicação, né, fazer todas as rotas certinha, fazer todo o front-end, que ainda não, como eu falei, está em desenvolvimento, e no próximo vídeo eu mostro a aplicação. Beleza? Então era isso, vou encerrar o vídeo.